Ela tá preocupada, virginiana preocupada. Hoje a gente vai falar sobre a diferença de mediação de histórias, ou a diferença de contação de histórias e mediação de histórias. Só que Maria Vanessa vai dar uma introdução para a gente, né? Do que seria a mediação de história, e eu aprendi a mediação de leitura, né? Isso é a Então, introdução, né? né, do negócio, que não é pouca. Pode começar, Não, pode nem um ficar à pouco mesmo, vontade. né? É. Então, né, oficialmente, boa noite a todos e a todas que estão aqui nos assistindo. Eu sou Maria Vanessa, eu sou mediadora de leitura do Ponto de Leitura aqui da Associação Comunitária Voluntários da Leitura. Depois dê uma olhadinha aí no nosso Instagram para conhecer mais do nosso trabalho, porque não dá para fazer uma introdução nem que breve aqui, porque o assunto que nós vamos tratar hoje ele é muito vasto. Tanto é que, inicialmente, nós vamos fazer essa união, essa diferença, mas se unida, de mediação de leitura e contação de história, mas o nosso foco maior vai ser a mediação de leitura. Em outro momento, a gente volta com um foco maior em contação de histórias. Isso. Então, Suelen me propôs, né? Porque ainda há realmente essa dúvida entre contação de história e mediação de leitura. Suelen disse assim, mediação de histórias. Não, amiga, então vamos ver aqui como é que nós vamos fazer, porque mediação de história, ela começa a ser um termo muito restrito à história apenas. E leitura ela é um campo bem mais vasto. A leitura ela é bem mais ampla, ela tem outros eixos do que a história em si. Então, inicialmente, a primeira coisa que nós vamos fazer é desmembrar isso. Contação de história é uma coisa e mediação de histórias é outra, diferente de mediação de leitura. O que nós vamos tratar hoje é mais a mediação de leitura, porque nós não vamos tratar apenas de histórias. A leitura ela é um campo bem mais vasto, né? Então, a contação de história, ela torna-se uma extensão da mediação de leitura. Por quê? Porque a mediação de leitura em si, ela acontece em espaços e situações diferentes da história, da contação de história. A contação de história precisa de bem mais uma preparação, se for uma contação de história sem nada, ela tem outros aspectos. A contação de história, ela exige outros aspectos. Se for o conto de tradição oral, existem outras características, a contação de história com efeitos artísticos também. Então, ela passa a ser uma extensão. É impossível você dizer que é contador de história e não é mediador de leitura. Você é sim, porque a contação de história ela é uma extensão, ela é um bracinho da mediação de leitura. Porém, nem todo mediador de leitura é um contador de histórias. Porque a leitura, ela não se restringe apenas à história. A leitura, ela tem vários outros aspectos. Tem a leitura visual, tem a leitura auditiva, tem a leitura afetiva, tem várias outras dimensões, né? Que a gente vai trazer aqui. Aí vamos para o eixo, o que é um mediador de leitura? Amiga, se eu estiver indo rápido ou então surgir qualquer outra dúvida, pode falar aí. Não, o que eu, não, tá ótimo. O que eu só queria focar assim que no caso, a contação de história fica como mediação fica como uma extensão da mediação de leitura, não é isso? Isso. A contação de história é uma extensão da mediação de leitura, Isso. devido a outros aspectos que a ambiência, a contação de história, o termo contação de história, o ato de contar a história exige. Diferente de uma mediação de leitura. A mediação de leitura é mais simplificado que contar a história, de certa forma. Beleza, Entende? E beleza. agora, como a gente vai trazer aqui uma explicação mais, vamos entrar mais sobre mediação de leitura. Quando começarem a entender realmente o que é mediar, como é mediar, vão conseguir nitidamente, todos os espectadores aqui,
vão conseguir nitidamente fazer a diferença de mediação de leitura e contação de história, né? Não dá para a Pronto. gente focar nos dois, todo o processo, porque é um campo muito vasto. Então, nós vamos focar em mediação de leitura. Pronto. Aqui tem uma Existe. caixinha, aqui tem uma caixinha que tem uma interrogaçãozinha e as pessoas podem fazer perguntas. Aí, de vez em quando eu vou dar uma olhadinha lá para ver se alguém fez alguma pergunta ou podem botar aqui também que eu vejo. Enquanto a senhora Nos vai falando. comentários, né? Nos É, comentários dá para a gente acompanhar. isso. Então, o que é mediação de leitura? Ainda existe essa pergunta, realmente essa pergunta ela fica no ar em algumas situações. O que é mediação de leitura, né? Quem é um mediador de leitura? Então, inicialmente, mediação de leitura. Não existe um conceito fechado do que é um mediador de leitura. Não existe um conceito fechado do que é mediação de leitura. Então, vamos trazendo aqui o significado de mediação, primeiramente, no dicionário, né? Sim. Ato ou efeito de mediar. Ato de servir de intermédio, intervenção. Então, mediação é quando se estende uma ponte ao intermédio, uma ligação. E leitura, né, no dicionário, ação ou efeito de ler. Essa leitura pode ser a leitura de códigos, né, a decodificação dos códigos, que são as palavras, ou as leituras visuais, as leituras auditivas. Então, sabemos que mediação exige uma ligação, é um intermédio, é uma ponte. E leitura é a ação ou efeito de ler. Então, juntando isso, né, nós temos a mediação de leitura. Você faz uma mediação de leitura quando você leva aquela leitura a outra pessoa e faz com que aquela pessoa venha até a leitura. Então, o mediador de leitura, a mediação de leitura é esse intermédio entre o receptor e o transmissor da leitura, que eles têm um papel diferente, mas ao mesmo instante eles se unem nesse momento, porque há esse intermédio. Então, associando esse significado, né, de mediar, o que é mediar e o que é leitura, nós temos umas palavrinhas-chave, que seria ponte, ligação e o principal, leitura. Então, vem aí o papel do mediador de leitura. Tem uma perguntinha aí. Essa concepção tem a ver com as práticas do grande Paulo Freire? Lembrei dele. Totalmente, Bida, totalmente. Assim, Paulo Freire sempre vai ser uma referência dentro dos estudos de mediação de leitura. Pela forma como ele traz a leitura para a gente, como ele apresenta a leitura. E principalmente a forma como nós, mediadores de leitura, devemos abordar a leitura, né? Então, é uma referência, sim, Paulo Freire. Então, voltando ao nosso eixo, né? Já temos o que é um significado, entre aspas, do que é mediação de leitura, né? Então, vem a questão, o papel do mediador. Quem é um mediador de leitura? Né? É uma pergunta minha, né? Essa seria uma pergunta minha, que é, o mediador de leitura, né? Ele tem que ser pedagogo, ou graduado em letras, ou alguma área da educação? Então, já respondendo a sua pergunta, né? E depois engatando o eixo mais específico, o mediador de leitura, ele não tem que ter graduação, ele não tem que ter uma área específica de graduação. Ele só tem que ter algumas características e, claro, precisa também de formações, precisa de cursos, mas, primeiramente, o mediador de leitura ele tem que ser leitor. Essa é a primeira característica para que haja realmente, para que você realmente possa se aprofundar e ser um mediador de leitura. Porque dentro das suas experiências com a leitura, daquele prazer, do aprendizado que você teve, é que você vai conseguir repassar para o ouvinte, para o consequentemente leitor daquela sua leitura.
Então, se você sabe o gosto da leitura, se você tem o gosto pela leitura, se você sabe os benefícios, você com certeza vai conseguir repassar isso para outras pessoas. E quando você repassa isso, você automaticamente está sendo um mediador. Claro que para ser um mediador de leitura profissional, para que haja realmente, a pessoa exerça a profissão de mediador de leitura como eu, é preciso, além de ser leitor, você procurar especializações, cursos de formações e tudo mais. Eu vou dar umas características que foram apresentadas no curso de formação de mediadores de leitura da Universidade Aberta do Nordeste, em parceria com a Fundação Demócrito Rocha, que eu fiz parte. E dentro de algumas apostilhas de estudo, eu consegui tirar algumas características, né, de lá para trazer para vocês. Então, além de leitor, o mediador de leitura precisa ter outras características para que ele realmente seja um mediador de leitura. Então, ele precisa ser comunicativo e dinâmico. Ele precisa perceber o poder da leitura e o espaço que a mesma cabe no seu cotidiano. Aí volta aquela de que se você realmente for leitor, isso consequentemente, automaticamente vai fazer parte da sua vida. Você vai saber da importância da leitura e você vai conseguir repassar toda essa aprendizado, toda essa experiência para demais pessoas, né? Mas tem outro ponto muito importante para que você realmente seja um mediador de leitura, que você atue como mediador de leitura, é você compreender, além de tudo, você compreender as fases de construção de um leitor. Então, porque você é mediador de leitura, porque você teve essa experiência, porque você tem essas experiências com a leitura, porque a leitura transformou a sua vida de alguma forma, ou de uma forma específica, não significa que vá acontecer do mesmo jeito, da mesma forma, com a pessoa que você está mediando, com o grupo que você está mediando. Não espere que as coisas aconteçam realmente como aconteceu com você, ou no mesmo instante, ou no mesmo período. Isso também não tem nada a ver mediação exclusivamente para mediação para você falou receptor, né? Para os receptores infantis, por exemplo, né? Isso pode ser com adulto também, né? A mediação de leitura, em nenhum momento, quando a gente está fazendo esses cursos de mediação de leitura, em nenhum momento há aquela seja específico, há um público específico para que haja uma mediação de leitura. Não, o mediador de leitura, ele é um mediador de leitura em qualquer lugar, em qualquer situação, para qualquer público. Não existe. Claro que a gente trabalha, o foco maior é na criançada, né? No público de criança, adolescente, devido a gente usar a leitura como forma de construção do ser humano. A gente usa a leitura como uma base para que realmente a gente consiga formar, né, outros seres humanos críticos, e tudo isso tem que partir da base mesmo. Então, há um foco maior em crianças e adolescentes. Porém, não se restringe só a isso. Estudantes precisam de mediação de leitura, acadêmicos, né? Acadêmicos, professores precisam de mediação de leitura, porque a mediação de leitura é para que você conheça aquela leitura, você deleite com aquela leitura, você goste daquela leitura, e pode haver a qualquer momento. Mas aí Claro. é outra pergunta que eu ia fazer. Mediação de leitor, o mediador de leitura é artista? Ele Não. é contador? Você falou que a contação é uma extensão da mediação de leitura, né? Isso. Mas, a contação de história, ela é uma extensão da mediação de leitura, mas ela não se limita à contação de história, à mediação de leitura. Então, um mediador de leitura, ele não precisa ser necessariamente um contador de histórias. Eu sou mediadora de leitura, eu não sou contadora de histórias. Uhum. Ele não precisa ser necessariamente um contador. Isso que eu queria focar hoje, né? A gente tá trazendo os focos em coisas que não são cotidianos. Por exemplo, a live da passada foi em contação de história indígena. Hoje é focar na mediação de leitura, porque as pessoas acham menor ou
mediação de leitura ou mediação de histórias. Acham menor e que contação de história o glamour, né? Que é o artista. Até os próprios professores em sala de aula fazem contação de história e dizem que são contadores de histórias porque é melhor e mais bonito e tem o glamour. E não porque eles são simplesmente pedagogos que estão fazendo a iniciação de história com as crianças, né? Que também estão fazendo muito essa importante. mediação, na verdade, Isso. né? Porque contar história é um momento, é um ato que exige uma preparação bem mais do que você pegar um livro e você ir para frente das crianças e ter que você está contando uma história para elas. Então, tá aí na verdade, essa falta de conhecimento sobre mediação de histórias, sobre contação de histórias, para que haja esse tipo de ação, de dizer assim, eu vou chegar para você e dizer, Sueli, vou contar uma história. Aí, de repente, eu pego um livro e começo a ler pela primeira vez na sua frente. Eu não sei do que trata o livro, eu só julguei pela capa, ou então porque fulano ou ciclano me falou que esse livro era bom. E aí, pela primeira vez, vamos, Sueli, vou contar uma história para você. Eu pego o livro, começo a ler e como não há aquele meu conhecimento sobre o que eu estou fazendo, eu acabo que realmente não estendendo essa ponte de você que está ouvindo para dentro do livro e nem do livro para dentro de você. Então, aí vem a questão da preparação dos aspectos de uma mediação de leitura. Como é fazer uma mediação de leitura? Não é tão simples quanto a gente pensa, mas também não é tão complicado. Existem alguns pontos simples, né, que eu vou apresentar aqui, uma dica para o pessoal que está nos assistindo, para entenderem melhor, né? Não tem como apresentar esse texto completo aqui, porque é extenso. Deixa eu só complementar um pouco sobre essa questão, né, da glamorização do contador de histórias e não do mediador de história ou leitura, né, no caso. Que, como você falou, né, hoje a gente não entende o contador de história como ofício, como você falou, como um trabalho. Né? O contador de história ele não é um trabalho. Né? Ele por exemplo, eu sou uma atriz que faz contação de história, não sou só a contadora de histórias. O palhaço é a mesma coisa. O palhaço ele não é só palhaço. Porque isso é uma profissão. É tanto que o DRT é lá, palhaço, não é ator. Porque o ator é uma coisa, contador é outra, ator, contador, palhaço, direção e tudo mais. O mediador também é um ofício, também é uma profissão. Como um pedagogo, né? Como um estudante de letras, é um graduado em letras. Então foi bem interessante você pôr isso em xeque de ser um ofício. É seu trabalho, por exemplo. O seu trabalho é ser mediadora de leitura. Então, é bem interessante dizer isso, né? De não diminuir. Isso foi uma das coisas que me fez chamar você para... Não porque você é minha amiga, mas também porque não diminuir essa questão da mediação de leitura, que é muito importante, que as pessoas deveriam valorizar mais, como qualquer outra coisa, também como a contação, como história também, mas também entender como ofício, como profissão. Você é profissão, você não é a menina que vai ser a professorinha da escola, né? Então, a companhia de Pedro Barrobá está dizendo, acho isso um equívoco. Para mim, o contador de história sempre foi um ofício. Justamente, as pessoas não entendem que é um ofício, que é uma profissão, que a gente se dedica para aquilo, né? Como você se dedica... Além de tudo, algumas pessoas pensam que a gente, por exemplo, a gente pega uma coisa ali, uma coisa aqui e nos formamos mediadores de leitura. Não, gente. Nós estudamos sim. Nós não fazemos uma faculdade de 4 ou 5 anos. Não, mas nós estamos constantemente fazendo cursos para que a gente consiga realmente ter teorias, estudos científicos, ter base para que nós consigamos realmente obter um êxito
nesse espaço. Nós não pegamos um livro, ou então entramos numa sala de aula, ou em um ambiente que não é de ensino, e apresentamos qualquer leitura de qualquer forma. Não. Então, aí nós não seríamos mediadores de leitura. Isso aí qualquer pessoa poderia fazer. Agora, paramos e pensamos o resultado desta ação, porque nós não trabalhamos apenas com aquilo naquele momento. Nós trabalhamos com o presente e com o futuro. Qual o resultado daquilo que você vai estar apresentando? Qual o resultado daquela leitura que você vai estar apresentando? O que você está plantando naqueles ouvintes, naquele público que está ali ouvindo essa leitura? Ó, maravilhosa. Tem uma pergunta aqui. Suelen, no ensino de jovens e adultos, alguns adultos chegam sem saber interpretar ou abstrair conceitos. Como o mediador de histórias pode ajudar a superar a questão de abstração em uma história? Pronto. Aí entra a questão dos aspectos. Porque as pessoas vão chegando e alguns vão fazendo perguntas. Quem for fazer perguntas, faz na caixinha, tem uma caixinha de interrogação assim, que a gente bota na frente, né? Aí fixa mais. Pode falar. Então, respondendo a pergunta de quem? É Diego o nome dele. Pronto, Diego. Mediação de história, você quer saber, né? Como ajudar a esses adultos, né? A abstrair uma história que ele colocou? Isso. Então, Diego, aí entra os dois pontos que eu já iria apresentar. Um ponto eu já apresentei, que é as características de um mediador de leitura. Primeiramente, você tem que para ser um mediador de leitura, você tem que gostar de ler, você tem que gostar de história, para que você consiga passar com propriedade, com segurança, aquilo que aquela leitura trouxe para você, né? Não esperando que a mesma sensação, a mesma emoção, a mesma interpretação que você teve, a mesma forma como você absorveu, a outra pessoa, o seu receptor, consiga absorver. Mas aí vai trazer aquela questão que eu iria apresentar agora, que é de um texto, Diego, né? Diego, o texto Graves e Graves, 1994, que ele traz a leitura em andaimes. Como esse processo de leitura em andaimes? É o processo mais simplificado, mais coerente de mediação de leitura, mais próximo de mediação de leitura que eu posso trazer. Existem N formas de você mediar a leitura, mas esse texto, essa teoria de Graves e Graves é a minha base. O texto é Graves e Graves, 1994. Quem se interessar, é só falar aí no direct que a gente pode mandar, que é o processo de leitura em andaimes. Como que acontece esse processo de leitura em andaimes? É estabelecido 3 momentos para que haja a mediação de leitura. O primeiro momento é a atividade de pré-leitura. Claro que tudo isso tem que acontecer. Os 3 processos de mediação de leitura, os 3 processos que fazem parte da mediação de leitura, pré-leitura, durante e pós-leitura, é de prática. Teoricamente, é necessário que você, primeiramente, conheça o seu público, Diego. Com quem você vai estar mediando história? Você falou aí, colocou um ênfasezinho na educação de jovens e adultos, né? Esses jovens e adultos, qual é o contexto social desses jovens e adultos? Qual é o contexto familiar desses jovens e adultos? Qual é o contexto da instituição de ensino que você está inserido, que você vai fazer o papel de mediador de leitura? Quais leituras você conseguiria levar de uma forma coerente para eles? Por exemplo, para uma educação de jovens e adultos, nós sabemos que são jovens e adultos que não estão com retardamento escolar, né? Pessoas que não conseguiram acompanhar um nível adequado. Então, há uma demanda aí a ser suprida, há uma questão bem mais a fundo para que essas pessoas não tenham conseguido acompanhar o processo básico, o processo natural. Pode ser uma questão familiar, questões familiares, questões
socioeconômicas, questões sociais, questões biológicas, físicas, assim, algum problema de saúde mesmo. Então, é preciso que você conheça. Dentro disso, você vai conseguir trazer uma leitura, você vai pesquisar, né, claramente, depois de você conhecer todo o contexto, e eu sempre falo assim, depois de você planear, você conhecer todo o seu terreno, você vai pesquisar. Aí você vai ver qual a sementinha que dá certo naquele adubo ali, tá, Diego? Você vai planear teu terreno, Estudar, vai né? deixar todo adubado, vai conhecer contexto, todos os contextos, vai ser além do profissional, é legal e é uma característica para que você realmente seja um mediador de leitura, que tenha êxito na sua profissão, que você tenha afetividade com os seus receptores, com os receptores da sua leitura. Então, é necessário que você sempre esteja, você se coloque lá, você se insira naqueles contextos que você observou, que você colheu através, pode ser de entrevistas, pode ser de dinâmicas no início das aulas, ou de aulas bem diferentes, assim, por exemplo, em espaços abertos, enfim, você vai estudando, você vai procurando estratégias para conhecer esses contextos. Diante dos contextos que você conseguir perceber, você vai procurar leituras que se adequem a ele. Por exemplo, se eles têm problemas familiares, vamos supor que, claro que você não vai conseguir atender 100% das demandas. Então, você vai tentando entrar na estratégia de trazer uma leitura que tenha uma interpretação mais geral, inicialmente, né? Então, o que acontece? Você vai pesquisar leituras que se adequem àqueles contextos ali. Tem, por exemplo, se for um contexto que a maioria dos receptores, eles tenham problemas familiares. Aí você vai trazer uma leitura. A literatura infanto-juvenil, ela tem muitos, sabe o que é muitos? Muitos livros que tratam de todos os assuntos. Inicialmente, a leitura literária, todo esse processo de mediação de leitura que o Texto Breves e Breves traz, ele é bem aplicado à leitura literária. Então, nós estamos trazendo aqui para você já uma dica de trabalho e leitura literária. Eu sei que tem um comentário aqui. Então, Diego, Tem uma depois que você... outra coisa. Depois, né? Depois que você conhecer todo o seu terreno, que você conseguir uma leitura, que você traga para eles, que eles realmente se interessem, depois de todos esses processos, né, Diego? Depois de todos esses processos, aquela leitura que você... Aí você vai fazer aquela ponte. Aí essa ponte vai acontecer nesses 3 processos que eu vou apresentar para você agora. Uma atividade de pré-leitura, durante e pós-leitura. É necessário que você adeque o ambiente. Por exemplo, a sala é uma sala escura, é uma sala limpa. Afaste as cadeiras, coloque umas almofadas no chão. Faça com que seus receptores sintam-se à vontade a receber que aquela leitura ali, ela venha, de fato, a adentrar, tanto aos ouvidos quanto à mente, para que haja a interpretação. A sua mediação não seja em vão. Você vai ser mediador de fato agora. Você vai estender, você vai jogar o tapete mágico e eles vão pular em cima. Quebre a rotina, né, deles. Isso. A ambiência é de suma importância, principalmente nos processos iniciais de mediação de leitura. Assim, quando você está trabalhando a mediação de leitura, inicialmente, não há muito tempo, por exemplo, entende a questão assim se há essa dificuldade aí, então significa que não houve uma mediação de leitura anteriormente. Então, a ambiência, claro que em todos os processos é importante, mas nesse inicial é ainda mais importante, porque é aí que vai partir, vai ser o ponto de partida, vai ser a base. Então, eu tenho certeza, Diego, tenho certeza que quando iniciar essa mediação de leitura e você estabelecer no seu cronograma, eles sempre vão cobrar. Cadê o momento de leitura? Sempre vão cobrar. Então, voltando aqui, você vai estabelecer 3 processos
três partes, né, no processo de mediação de leitura. Atividade de pré-leitura, que é importante que você traga uma prévia daquilo que você vai apresentar. Depois você dá uma olhadinha aí no nosso Instagram, porque eu não posso me estender muito devido ao tempo. Mas olha aí, a última live que a gente fez em homenagem aos pais, dá para você ver um pouco sobre a atividade de pré-leitura. Mesmo online, a gente conseguiu fazer uma atividade de pré-leitura, porque na pré, o termo pré, ele já apresenta, né? Pré, é uma coisa que antecede. Então, você pode falar sobre o autor, você pode selecionar algumas palavras chaves do texto. Por exemplo, se você vai trazer... Eu vou trazer um exemplo bem próprio que eu apresentei, né, na live dos pais, que foi o livro Abraço Apertado, de Celso Sisto. Então, Abraço Apertado, foi, amiga? Você não assistiu, não? Não, não consegui. Eu tenho um processo, né, com meu pai, aí eu evitei ver tudo do Dia dos Pais. Eu sou a filha que chora no Dia dos Pais, porque não tem um pai. Não porque ele está morto, eu sou filha de pai vivo. Enfim, né? Vamos andando aqui que o processo é extenso. Na atividade de pré-leitura, eu selecionei, eu falei sobre Celso Sisto, brevemente, quem é Celso Sisto, que é para instigar as pessoas. Ah, essa pessoa é tão boa, deve ser legal a história dela, é uma pessoa tão, sabe, instigar aquela... É você ativar aquele senso de indagação, aquele senso de curiosidade. A atividade de pré-leitura é para isso, para instigar. E eu selecionei duas palavrinhas, procurei no dicionário e fiz a associação ao sentido figurado também, que foi abraço. O que significa abraço? O que significa apertado? Então, trazendo esse significado, as pessoas vão ficar, ai meu Deus, o que será que vai tratar? E às vezes a leitura, ela traz uma coisa, um contexto bem diferente daquilo que as pessoas esperavam que trazia, não pelo sentido ruim, mas pelo bom. Pela forma como surpreende, como pegou aquela pessoa que se permitiu. Você instigou. Você instiga, Diego, né? Você instiga. A atividade de pré-leitura é para instigar. Você pode procurar também aqui no texto do Eves e Graves. Ele vem apresentando outros pontos, outros aspectos que você pode apresentar em atividades de pré-leitura. Durante a leitura, é importante que você faça várias vezes, várias leituras daquele livro ou daquele texto que você vai apresentar anteriormente, dias atrás, para que você consiga se expressar bem, para que você consiga falar bem as palavras, você consiga estabelecer uma boa comunicação, para que seus ouvintes, os seus receptores, captem bem a transmissão. É muito importante que haja essa preparação, tanto da ambiência, na atividade de pré-leitura e durante a leitura, haja uma absorção daquele conteúdo, para que você não gagueje, para que você não fale a palavra de forma errada, para que você não pronuncie de forma errada. Você fale compassadamente, com expressões faciais, com expressões... Se for possível, expressões corporais, a voz, o tom, tudo isso influencia na captação da interpretação, de uma interpretação do receptor. Você que está sendo transmissor, no caso, né, sendo mediador de leitura. Utiliza objetos também, Vanessa? Oi? Utiliza objetos? O objeto ele já é uma característica mais frequente na contação de história. Certo. A mediação de leitura, que a gente está tratando aqui, a mediação de leitura literária, a mediação mais simples, é o iniciozinho, porque a mediação de leitura ela é bem ampla. A gente está tratando aqui o iniciozinho, principalmente a mediação de leitura literária. Mas, se for o caso, porque cada caso é um caso, né? Se sentir a necessidade, depende do contexto onde está sendo apresentada essa leitura, qual a leitura, qual o público,
o contexto daquele público, o contexto daquela instituição, o objetivo com aquela atividade. Numa atividade de pré-leitura, você pode trazer objetos, por exemplo. Se o livro vai tratar... A gente fez, no início do ano, antes das coisas pararem, né, devido à pandemia, a gente fez um trabalho super maravilhoso lá no ponto de leitura com o Papo Jovem, que nós apresentamos, na verdade, né, o livro Obax, de André Neves, Sim. que é uma sugestão aí, pessoal, para os jovens, para os adolescentes, na verdade, né, adolescentes e jovens também. Claro que é todas as idades, mas para uma mediação de leitura entre adolescentes, ele é maravilhoso. E a gente pensou, né, e pôde trazer, antes de iniciar a história, a gente trouxe a estrutura, como se fosse a estrutura de um ponto principal do livro. Eu não vou falar aqui para não dar spoiler. E o ponto principal do livro, eles ficaram se perguntando, né? Oxe, o que é Obax, primeiramente? E o que tem a ver com isso aí? Aí houve aquela, sabe, N interpretações, Suelen, assim você viaja junto com eles. N interpretações. E aí, na atividade de pós-leitura, a gente conseguiu trazer essa estrutura de uma forma bem maior. A gente se dividiu e fez essa estrutura, e essa estrutura está até lá no ponto de leitura, até hoje, né? Representando o Obax e representando os sonhos de todos os adolescentes que nós trabalhamos no ponto de leitura. Assim, é um momento incrível, né? E já pegando o eixo da finalização da nossa atividade, as atividades de pós-leitura. Então, nas atividades de pós-leitura, você pode trazer aspectos que consiga trazer a interpretação deles para uma forma mais concreta que você e outras pessoas possam ver, né? Pode ser através de desenhos, que sempre é o mais usado, né? Lembrando que nós estamos falando aqui da mediação de leitura literária, né? Com adolescentes e a mediação de leitura de público. Não é a mediação de leitura de uma só pessoa ou a mediação de leitura de um estudante de academia. Não, não é isso. Nós estamos trazendo a mediação de leitura para públicos e a mediação de leitura literária, que é a mediação de leitura com o livro. Deixa eu te perguntar, já que tu falou do livro, né, e tal, aí minha pergunta é, que a senhora seja sucinta, porque o negócio tá... o que todo mundo, né, quer saber, quer dizer, eu... Você coloca a moral da história? Jamais. Assim, eu vou responder por mim mesma, né? Você fez a pergunta para mim, Maria Vanessa, né? Isso. Não foi dentro de uma base científica ou teórica. Eu, Maria Vanessa... Não, mas aí você pode responder se numa base científica teórica existe essa discussão. De se colocar uma moral da história. Se falar sobre a moral da história, por exemplo. Então, no curso de formação de mediadores de leitura, fornecido pela Universidade Aberta do Nordeste, em parceria com a Fundação Demócrito Rocha, que a gente trabalhou... pergunta, inclusive, que é divulgar o curso. Vamos deixar aí, né, para lembrar. Mas eu acredito que esse que eu fiz, essa turma que eu fiz, ele não está mais disponível. Mas a pessoa pode entrar lá e ver, né? A gente pode rever, disponibilizar um link. Viu, Dida? Pode ir lá ver, porque eu acho que deve estar com esse negócio tudo EAD agora, deve estar uma facilidade, né? Porque há um período, né? Eles estabelecem um período para inscrições e para a duração do curso e depois eles abrem. Só que outras turmas, outros... Com certeza vai abrir outro curso, mas não esse. Então, em um módulo que a gente estudou a formação de leitores e a contribuição da leitura literária nessa formação de leitores,
A leitura literária a gente trabalha justamente para que haja um despertar do senso crítico e um despertar do imaginário, das N interpretações que o ouvinte, que o leitor, que o receptor daquela leitura possa fazer dentro das necessidades, dentro das emoções, dos próprios contextos que ele tem. Então, a leitura literária ela não trabalha com essa moral porque ela deixa aquela porta aberta para que haja aquela interpretação própria dentro dos seus contextos. Tanto é que a leitura literária ela nos possibilita uma viagem tão grande e uma viagem para dentro de nós de uma forma que a leitura literária que você fizer hoje, 10 de agosto de 2020, dentro do contexto que você se encontra, se você fizer a mesma leitura em 10 de agosto de 2021 ou 2022, você vai ter uma interpretação diferente. Você vai absorver outra coisa que você vai... eu já fiz essa leitura e não tinha percebido isso. Eu já fiz essa leitura e nossa, tocou de uma forma diferente. Porque a leitura literária, ela permite isso. Ela faz essa abertura. O mediador de leitura, principalmente, deve estender essa ponte para que o imaginário ele entre em ação. Até porque a ficção, né, dentro de um estudo, depois de uma tese de Aristóteles, né, que ele falava, eu até anotei aqui para trazer para vocês. Nossa, Diego, se você ainda estiver aí, lá vem ela com Aristóteles, a gente não aguenta mais. Então, Aristóteles, ele trouxe, né, em uma tese dele sobre poesia, que a arte literária é mimese à realidade. A poética. Então, Aí depois esse ponto dele, esse pensamento dele foi revisado por Afonso Reis, né? E depois houve no século XX, né? Na verdade, houve um estudo bem mais amplo sobre isso, que trouxe a ficção como uma característica importante da literatura. E ficção, na verdade, né, vem de criação. Então, é impossível se criar com a sua mente fechada. É impossível criar uma coisa que é colocada. Nesse curso também, há uma colocação de uma professora que eu não lembro o nome dela agora, vocês me perdoem, depois eu posso trazer, mas que ela falou para a gente não alimentar nossas crianças com colheres. Então, não empurrar a sua interpretação, não jogar a sua interpretação daquele texto, daquela leitura, dentro de outra pessoa que você não sabe o contexto interior, emocional, você não conhece a imaginação, você não sabe como ela está absorvendo, o momento em que ela se encontra realmente interiormente. Então, você tem a sua interpretação, você absorveu aquilo daquela leitura dentro do seu contexto. Então, seria um crime você dar a sua interpretação e fechar essa leitura. A leitura literária, ela é aberta o tempo inteiro. Ela nunca se fecha. Muito forte. Eu vou até... Colheres. Vou até botar um negócio aqui e fixar. Não alimentar nossas crianças com colheres. Muito forte, gostei. Eu acho que eu ia perguntar, né? Se tem idade para o receptor receber a leitura, mas já foi dito, né? Que é qualquer idade. A gente já respondeu, né? Que não existe. Essa mediação de leitura em público, ela pode ser feita em qualquer público, mas todas as mediações é necessário que tenha um estudo do contexto, todos os contextos daquele público ali, para que você consiga pegar uma leitura, pesquisar uma leitura que seja adequada, para que haja realmente uma interpretação de fato. Perguntinha aí.
Então, o mediador ajuda na interpretação, mas sem dar a interpretação pronta e acabada? Então, Diego, né? O mediador de leitura, o papel dele não é ajudar na interpretação, é instigar a interpretação. Retire o texto ajudar, o mediador de leitura não é um ajudador, ele não vai colocar o público numa cadeirinha de roda e vai guiar, não. Ele vai ensinar o público a andar sozinho, tá? Ele vai instigar, ele vai ensinar, ele vai trazer, ele vai propor, na verdade, o mediador de leitura. Ele vai ser a ponte de fato. Respondendo a sua pergunta, Diego? Tu tem como... Eu entendo o que tu diz, mas, por exemplo, né? Vamos falar... Tô tentando pegar um texto bem conhecido, assim, que todo mundo conhece, para dar um texto, spoiler, um texto que não é... O Pequeno Príncipe, por exemplo. Todo mundo conhece. E tem a famosa frase, né? Tu és eternamente responsável pelo aquilo que tu cultivas, né? Sim. Eu não gosto dessa frase, eu não acredito nessa frase e eu acho que é uma responsabilidade muito grande se você acredita nessa frase. Isso é uma interpretação minha. Porém, por exemplo, um mediador de história, eu acredito que seja assim, né? Ele vai contar a história. Ele vai dizer essa frase com ênfase, né? Tu és... Ele não vai contar, ele vai mediar essa leitura. Isso. E aí ele vai, no caso, contar, narrar, né? Narrar, no caso, pegar o texto e narrar. Aí ele vai dizer, provavelmente com ênfase, porque essa frase é uma das mais conhecidas no texto, né? E aí ele não vai explicar o que essa frase quer dizer, né? Eu acho que é isso que você está querendo dizer. Né? Justamente. Joga a frase... Ele só vai... Pronto, aí entra aquela questão que a gente apresentou na atividade durante leitura do texto Graves e Graves, que instiga... Gente, vocês estão ouvindo? Que faz... que a atividade durante leitura é para que haja realmente essa ponte, para que você realmente apresente essa narrativa com coerência, é necessário que você leia, releia, acho que 1000 vezes, até você se sentir seguro daquilo que você está dizendo, da forma como você está se comunicando. Então, eu não vou pegar o livro e dizer assim, Suelen, do nada, né? Quando chegar a parte. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas e pá, continuo. Não. A forma como você apresenta essa leitura, o tom que você usa nas palavras, a forma como você obedece realmente às pontuações, a forma como você faz a expressão do rosto, juntamente com o tom de voz, ela marca de uma forma... Você tem essa interpretação sobre tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, porque... E você não concorda por um contexto que você estava inserida quando você leu, ou então pela forma como foi colocada para você, ou então dentro das suas teorias de vida. Há um eixo, há um porquê. E o mediador de leitura, ele vai instigar para que a pessoa consiga absorver aquilo dentro do contexto dela. O mediador de leitura, ele vai fazer essa ponte daquela leitura para dentro da pessoa e trazer essa mesma ponte, trazer aquela pessoa para dentro da leitura. Talvez, eu não concordo, porque ela é tão de instigar você que me fez pesquisar, entendeu? Pesquisar outras formas de pensar ela. Não ela dada, né? Como todo mundo acha, por exemplo, por que eu tenho que ser responsável pelo aquele que eu cativo, né? Então, enfim, outras coisas. Queria perguntar, tu já assistiu A Sociedade dos Poetas Mortos? Não, eu não sou muito ligada em filmes. Queria perguntar se que o Robin Williams faz um professor, se ele era um exemplo de mediador de leitura, que ele instiga, ele faz isso, ele tira os alunos de sala de aula, vai para uma árvore, por exemplo, vai para um museu,
Ele instiga a pensar de outras formas, não leitura literária, né, como você está falando, mas porque, como você falou, tem diversas formas, né, de mediador de leitura. Então, ele instiga essa forma. Tanto que é a Sociedade dos Poetas Mortos, porque eles vão começar a ler livros, vou dar spoiler, acho que não, acho que é sinopse. Eles vão começar a ler livros de poetas mortos. Então, eles formam uma sociedade de garotos que começam a ler a partir... Eles começam a ler a partir do que o professor instigou eles a ler, entendeu? É bem interessante. Então, eu não vou falar com propriedade, porque eu não assisti esse filme ainda, e já reforço, eu não sou muito ligada em filme, né? Mas as características que você apresentou, Suelen, dessa forma de ele preparar ambiências, de ele trazer as experiências dele com leitura para os alunos dele, a forma como ele apresentou, ele está sim sendo mediador, ele tem características de um mediador. Possa ser que ele não seja um mediador em profissão, não seja o ofício dele, mas todos nós, qualquer pessoa pode ser um mediador de leitura. Tendo essas características, nós podemos ser mediadores. Aí voltamos, né, ao significado lá inicial que a gente, como mediação de leitura, não existe um termo fechado que deixe bem claro que é uma mediação de leitura, né? A gente trouxe o significado de mediar, que é fazer um intermédio, e de leitura, né, que é o ato efeito de ler. Então, juntando tudo isso, traz essas características, esse aspecto do mediador de leitura, como ele deve agir. Então, quando ele instiga essa vontade do outro, do público, da criança, do seu filho, da sua filha, você instiga a ler, você está sendo um mediador, você está estabelecendo o intermédio entre o livro e o leitor. Temos 5 minutos. Se alguém quiser fazer... Tem alguma coisa mais a acrescentar, senhorita? Não. Até então, já apresentamos... Assim, claro que se for para apresentar... Sedman, né? Sedman como autoridade nesse assunto, ele está confirmando que ele pode ser classificado como mediador. O filme. Ela já assistiu, né? O filme O Leitor. Ah, sim. Ai, que filme lindo! Eu já assisti o filme O Leitor. É lindo o filme. O filme é lindo, O Leitor. E, muito bom, sabe? Não vou dizer, não vai dar spoiler. Vão assistir O Leitor para saber sobre a mediação. Sedman sempre fala. Eu nunca assisti esse filme, mas Sedman sempre fala dele. Ela ama. O filme é lindo, maravilhoso. O Leitor. Então, fica aí a dica de filme. Pra a gente visualizar. Pronto, a gente tem 5 minutos. Alguém tem mais uma perguntinha que essa moça pode responder sucintamente. 4 minutos agora. Sucintamente, porque a mulher sabe, e aí é muita informação. Aí a mulher sabe, e a Virginiana também. É muita mesmo. Aí, é isso. Tem várias indicações de leituras. Você está afirmando... está afirmando que lá no livro, lá no filme, tem várias indicações de leitura. Isso. É porque a gente não pode falar. Olha aí, né? Pessoal, assistam então, O Leitor, né? O Leitor é Não, porque a gente não pode falar sobre o Leitor, né? Eu falei das Sociedades dos Poetas Mortos porque é muito conhecido o filme. Mas o Leitor, ele é muito lindo. Ai, o filme é muito lindo. Enfim. Alguém quer fazer alguma pergunta para esta moça? Se não, acho que as considerações finais muito rica. Como eu acredito que, como todas as lives que a gente elaborou, a gente tem o grupo, eu. Mas porque eu fiz realmente tentar fazer isso que você faz na mediação de leitura. Não dá a colher, né? A professora, né? Não dá a colher. Gente, conheçam o Contágio pela Leitura. Muito bem, Wanderson. Muito bem. Conheçam o Contágio pela Leitura. Muito bom. Wanderson já esteve aqui com a gente também. Várias vezes. Estive sexta-feira com ele online.
numa live lá, do Boca de Noite. Também conheço a Boca de Noite. Gente, é a forma que a gente tem hoje para apoiar, né? Já que tá quase tudo parado. Então, a gente apoiar os artistas, os ofícios que são, né, mais invisibilizados, que é, por exemplo, um mediador de leitura ou de histórias, o contador de histórias, o ator, um palhaço. Então, essas são as formas que tem. Quais são as formas? Curtir, compartilhar, assistir as lives. Eu sei que às vezes 1 hora é longa, às vezes não é. Às vezes, eu mesma assisto live assim. Pra mim passou 10 minutos, né? E correndo para as considerações finais, antes que o Instagram desligue na nossa cara, né? Então, a gente já deixa à disposição o nosso direct aí para qualquer dúvida sobre mediação de leitura e para que vocês entrem no nosso perfil, conheçam o nosso trabalho, qualquer dúvida, qualquer coisa mesmo que vocês queiram saber mais, podem ir no nosso direct, nós estamos lá sempre atentos a responder. Perguntar não, mas agradecer pela exposição excelente e pelas dicas. Diego é maravilhoso. A gente vai lá, Diego. Nós que agradecemos a sua audiência aqui com a gente, estar aqui. Realmente, todo esse trabalho não teria eficácia, né? Se nós, transmissores, não tivéssemos nossos receptores. Isso. Qualquer dúvida, qualquer coisa que, né? Por exemplo, quem é do Contágio pela Leitura e quiser saber sobre mim, pode entrar no direct deles. Quem é do meu Instagram e quiser saber do Contágio pela Leitura, pode entrar no meu direct e me perguntar. Quem quer saber sobre o Boca de Noite, que é o do Wanderson, da minha amiga, do Wanderson, do Sérgio. Então 30 segundos. Então, cheiro. Vanessa, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada. Cheiro. Obrigada a todo mundo que participou. E eu vou botar no IGTV, tá? Completo no IGTV. Cheiro. Beijo.